É que queremos, às vezes, seguir outros caminhos. Seguir o caminho que as pessoas estão falando, né? Seguir o nosso caminho, fazer as coisas do nosso jeito. E do nosso jeito não dá. Se não for do jeito de Deus, queridos, não dá. A pessoa vai ficar tentando e, como diz o ditado, vai dar com os burros na água. Vai ser uma tentativa frustrada. Então, o caminho para se vencer, primeira coisa, tem que nascer de Deus. Então, se você ainda não nasceu de Deus, Deus ele quer fazer essa obra dentro de você. Ele quer fazer essa obra. Porque se o Espírito Santo não fizer essa obra, você vai ficar de fora do reino de Deus. Você vai ficar de fora. Olha o que diz a palavra de Deus. Abra no Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo de número 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, Rabi significa mestre. Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, esse nascer de novo está falando nascer de Deus, sobre o nascimento espiritual, querido. Assim, olha para mim, assim como nós, para nós entrarmos nesse mundo físico, nós tivemos que nascer. A nossa mãe nos gerou em seu ventre e nós nascemos. E aqui estamos, nesse mundo físico. Mas para entrar no reino de Deus, que é um reino espiritual, para se tornar um cidadão desse reino, é preciso a pessoa nascer de novo, nascer de Deus, passar pelo nascimento espiritual. Meu irmão, isso é coisa muito séria. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e ainda não nasceu de novo. E a pessoa não consegue compreender o risco, o perigo que a pessoa está correndo. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender que ela vai ficar de fora, querido. Ela vai ficar de fora. Imagine você está na igreja, passa anos na igreja, ouvindo a palavra, louvando, adorando, dando a sua oferta, dando o seu dízimo, né? Chamando pessoas para ir à igreja, mas aí depois você morre. Como você não nasceu de novo, não nasceu espiritualmente, você não se tornou verdadeiramente um filho de Deus, o que acontece? Você fica de fora. Você fica de fora do reino de Deus. Você fica de fora. Aí você teve toda uma oportunidade, mas você não soube aproveitar e jogou fora. Jogou fora a oportunidade. Então tem pessoas que às vezes pensam que nasceu de novo, mas ainda a pessoa não nasceu de novo. A pessoa não nasceu. E você precisa compreender isso, detectar isso na sua vida, para que você não fique de fora. Olha o que Jesus disse a esse homem, porque esse homem estava interessado em aprender. Apesar desse homem ser, um dos principais, um líder espiritual, mas ele foi em particular à noite, porque ele não queria que ninguém visse ele, porque ele fazia parte de um segmento religioso chamado fariseus. Então não queria que os outros fariseus, outros membros desse segmento religioso, visse que ele estava
indo se encontrar com Jesus. Por isso ele foi à noite. Foi em particular. E aí ele fala com Jesus, porque ele está dizendo: Senhor, mestre. Ele está dizendo que ele acredita que Jesus ele veio da parte de Deus, que Deus enviou Jesus. Falou, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz, esses sinais que o Senhor anda fazendo na vida das pessoas, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, filho. Se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, filho, só é revelado, Deus só apresenta, só mostra para aqueles que são nascidos de Deus. Então, às vezes você pensa, a pessoa está ouvindo a palavra, mas tem gente que ouve a palavra e não está compreendendo nada. A pessoa está ali, vagando, boiando, viajando na maionese. Não está conseguindo compreender, sabe por quê? Porque está se tratando, falando de coisas espirituais. Então, se o Espírito Santo não revelar a você, se você não nascer de Deus, você vai ficar ouvindo, e não vai compreender nada. Nada. Você só vai ouvir. Só vai ouvir. Vai achar interessante, bonito, que discurso. Mas você não consegue captar, absorver o que está sendo revelado a você. O seu espírito não está conseguindo captar, absorver. Por quê? Porque você ainda não nasceu de Deus. Você não nasceu. Mas quando você nasce de Deus, o Espírito Santo fala e você compreende. Ele começa a abrir o seu entendimento e você começa a compreender. Porque você tornou-se alguém espiritual. Então, o Espírito Santo está falando uma linguagem que o seu espírito regenerado, agora ele consegue compreender. Porque se o seu espírito não for regenerado, gerado de novo, o seu espírito não consegue compreender. O Espírito Santo fala, mas teu espírito não compreende. Mas quando você nasce de novo, o teu espírito, por ter sido gerado de novo, ele começa a compreender a linguagem espiritual, a linguagem do céu, a linguagem do reino. Então você consegue compreender isso? Em verdade, digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Querido, nós estamos aqui, mas aqui existe um reino. Um reino que Jesus falou que esse reino está em nós, dentro de nós, e ele está aqui no nosso meio. Você está conseguindo compreender, irmão? Por isso que às vezes a pessoa vem, ela sai de casa para vir à casa de oração, mas sem compreender quem é que está aqui. Se você não compreender quem é que está aqui, você vai entrar e sair do mesmo jeito. Mas quando você entende, porque você nasceu de Deus, o Espírito Santo revela a você, esse reino já está dentro de você, porque o reino está dentro daquele que nasceu de Deus. Querido, então se o reino está dentro de mim, se o reino está dentro de você, aonde nós nos reunimos, o reino está. O reino de Deus está presente, querido. Ele está ali. E para que ele está ali? Para que esse reino se manifeste em operação. Então, quando esse reino se manifesta, o que acontece? A salvação de almas, a libertações, a cura, a transformação, restauração de vidas. Pessoas são perdoadas, se arrependem. Pessoas, querido, mudam o seu modo de pensar. Pessoa ouve a voz de Deus, recebe o Espírito Santo. Pessoas são renovadas, recebem dons espirituais, são usadas por Deus, aonde o reino está presente, querido. Agora, se a pessoa não nasceu de Deus, isso não vai acontecer. Essas coisas
não vão acontecer. Porque é preciso o Espírito Santo fazer essa obra na vida da pessoa. Então ele fala que a pessoa que não nasceu de Deus não pode ver. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Olha como é que ele era um homem religioso e não compreendia o que Jesus estava falando. Olha a pergunta que ele fez para Jesus: como pode alguém nascer sendo velho? Jesus estava falando de algo espiritual, de um nascimento espiritual, mas ele estava compreendendo como algo físico, um nascimento físico, um nascimento natural, o nascimento que todos nós como seres humanos passamos para entrar nesse mundo, o nascimento físico. E ele fala que como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, não pode entrar. Não pode. Você já tem pessoas que às vezes a pessoa está num ambiente espiritual, Deus está falando, se manifestando, operando, curando, e às vezes a pessoa ela não está nem aí, ela está completamente alienada daquele ambiente, alienada, distante, fria. Irmão, como que pode, às vezes, se você está num ambiente onde Deus está operando, você não tem nenhuma reação, você não tem nenhum tipo de expressão, você fica ali como se fosse uma estátua, fica ali na tua, gelado, sem nenhuma expressão. Querido, isso não é normal. Se você é alguém espiritual e você está num ambiente espiritual, aonde Deus está falando, está operando, está tocando as pessoas estão sentindo Deus, a presença de Deus, pessoas estão testificando, testemunhando o que Deus está fazendo, e você permanecer como se nada tivesse acontecendo, insensível, indiferente. Abre os olhos, queridos. Ou você não nasceu de novo, ou você está muito gelado, ou você está aquele crente muito morno, que tanto faz, tanto fez. Tá nem aí, tanto faz, tanto fez. Nem uma coisa nem outra, não é barro nem tijolo, não é 8 nem 80, tá nem aí, tá em cima do muro, tá nem aí. Porque é impossível. Alguém que nasceu de Deus, Deus está falando, está operando, e você não reagir, você não falar nada, você não ter nenhum tipo de expressão em relação a isso. É algo para a pessoa, querido, você abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos em relação à sua vida espiritual. Em verdade, lhes digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se a pessoa nascer da água, não nascer da palavra, do Espírito Santo, querido, não tem como. Porque a carta de Tiago fala que a pessoa é gerada pela palavra da verdade. Um dos símbolos da palavra é a água. Se a pessoa não nasce da palavra, ao ouvir a palavra, crer na palavra, se ela não deixa, se a palavra não fez com que ela nasça de novo, porque o Espírito Santo ele vai trabalhar juntamente com a palavra, porque você vê a unidade, sempre Deus, a palavra e o Espírito Santo estão trabalhando, operando junto, para fazer uma obra na vida de alguém. Então, se a pessoa não nascer da água e do Espírito,
Se o Espírito Santo não gerar a pessoa de novo, ela não pode entrar. Ou seja, se você não pode entrar, isso significa que você vai ficar do lado de fora. Queridos, e Deus não quer que ninguém fique do lado de fora. Sabe por quê? Porque a oportunidade está sendo dada a nós. Se a pessoa, se Deus não der oportunidade a alguém, é uma coisa, querido. Tem pessoas que estão em outros países que não têm acesso ao Evangelho, à pregação da palavra. Se aquela pessoa morreu na ignorância, sem conhecer a Deus, entendeu? Não teve a oportunidade. Mas aquele que está tendo a oportunidade de que Deus está falando para a pessoa nascer de novo, você se tornar uma pessoa espiritual, deixar de ser uma pessoa natural, deixar de ser uma pessoa carnal, e você se tornar uma pessoa espiritual, e você não querer, e você jogar isso fora, desperdiçar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então a pessoa só pode se tornar espiritual se ela for nascida do Espírito Santo, se o Espírito Santo fizer essa obra. Porque quem é nascido da carne é carne, querido. É carne. Os nascidos da carne é carne. E se a pessoa nasce da carne, o que acontece? Ela vai agir conforme a sua natureza carnal. É assim que a pessoa vai agir. Ela age conforme a sua natureza. Então ela vive na sua vontade, nos seus desejos. Ela faz o que ela quer. Ela não faz o que Deus está ensinando. Ela não faz o que Deus está mandando, o que Deus está ensinando. Ela faz o que ela quer. Eu faço o que me dá na telha, o que me dá na cabeça. Porque ninguém me manda, né? A minha vida é minha. Então é alguém que não nasceu do Espírito. Porque quando alguém nasce do Espírito, a pessoa sabe que a sua vida não é sua, querido. A sua vida não é mais sua. A sua vida agora é de Deus. Ela pertence a Deus. Ele é o dono da sua vida. Ele é o teu proprietário. E você deve obediência a Ele. Ele é o teu Senhor. E você tem que ser submisso à vontade dEle. Você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. A minha vontade é essa. Mas você tem que abrir mão dela. Se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que abrir mão das suas vontades. Você não pode deixar a sua vontade ser senhor na sua vida. A sua vontade não tem que ser senhor da sua vida. Quem tem que ser senhor das nossas vidas é Deus, filho. É o Espírito Santo. Então ele diz aqui, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve o seu barulho que ele faz. Ouve o barulho que ele faz. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele compara a pessoa que é nascida do Espírito Santo, que nasceu de Deus, com um vento. Querido, alguém consegue deter, prender o vento? Dizer para o vento, você vai ficar aqui. Não sai daí, fica aqui, hein? Você consegue botar o vento dentro de um cômodo? Abre a porta, o vento entra e você vou trancar o vento aqui dentro. Vou trancar ele dentro de uma caixa. Você não consegue. Ninguém consegue deter o vento. Por quê? Porque o vento é livre, querido. O vento é livre. Aquele que é nascido de Deus, ele é livre. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Porque ele já não é mais escravo. Ele não é mais escravo. Ele é livre agora. Porque antes antes de nascer de novo, a pessoa era escrava. Aí agora que ela nasceu de novo, ela se tornou livre. O seu espírito é livre, a sua alma está livre. A pessoa está livre. Então ele fala que o vento sopra onde quer, ouve o seu barulho. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É guiado por Deus. É guiado pelo Espírito Santo. A pessoa é guiada.
Porque você não sabe de onde o vento vem, se vem do norte, se vem do sul, se vem do leste. Ele vem de algum lugar. Mas você não sabe. Então a pessoa que é guiada pelo Espírito é assim. Porque quem guia é o Espírito Santo. Então, Padre, como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Olha o que ele diz. Se você não está conseguindo entender, compreender, eu estou falando usando exemplos de coisas terrenas, para você conseguir compreender a linguagem do céu, a linguagem espiritual. E você não está conseguindo? Então, se eu começar a falar a língua do céu, aí mesmo tu não vai compreender nada, coisa nenhuma. Se eu estou usando a linguagem terrena, física, humana, você não consegue entender. Se eu usar a linguagem do céu, aí que você vai ficar doido. Você não vai conseguir entender mesmo. Vamos voltar lá para a gente encerrar. A carta de João. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como é que a pessoa vence o mundo? Através da fé. Através da fé. O problema é que as pessoas estão deixando a fé de lado, estão se associando ao mundo, estão com amizade com o mundo, querido. Amizade. Tornando-se amiguinhos do mundo. E o perigo está aí. Porque na carta de Tiago ele fala que o Espírito Santo ele tem ciúme. E esse ciúme significa zelo, que o cuidado de Deus por nós é tanto que ele não aceita nos dividir com o mundo. Então cuidado com a amizade com o mundo, esse relacionamento, porque a amizade fala de relacionamento. Quando você tem uma amizade com alguém, você tem um relacionamento com aquela pessoa, você anda com aquela pessoa, você dá ouvido àquilo que aquela pessoa fala, você ouve. Então, você cuidado com o seu relacionamento com o mundo. Porque, na verdade, quem é nascido de Deus não tem que ter relacionamento com o mundo. Temos que viver no mundo, mas não querer de amizade com o mundo. Não nos deixar influenciar pelo mundo, por aquilo que o mundo fala. E você receber, acatar aquilo como se fosse a verdade na sua vida. Porque o mundo, ele fala das coisas do mundo. Ele fala de uma linguagem terrena, carnal, demoníaca, que não vem de Deus. Aqueles que dominam o mundo, que estão no mundo, falam uma linguagem terrena, carnal, uma linguagem diabólica, inspirada por Satanás. Aí a pessoa fica de amizade com o mundo, dando ouvido aquilo que muitas vezes vem do mundo. Então isso é um perigo, querido, para a vida espiritual, para impedir o crescimento espiritual, para impedir o crescimento da fé, a comunhão, o relacionamento com Deus. Porque às vezes há pessoas que não conseguem ter um relacionamento com Deus íntimo por causa da amizade com o mundo. Às vezes, para você ter um relacionamento íntimo com Deus, você vai ter que cortar a sua amizade com o mundo. Querido, você vai ter que deixar muitas vezes de ouvir muitas coisas que você ouve e vê na televisão. Porque você vai ter que compreender que há certas coisas que não é para você. Não é para você. Porque você é alguém que Deus chamou. Deus chamou para fazer uma obra na sua vida e através de você. Então muitas vezes você vai ter que cortar muitas coisas que você acompanha pelas redes sociais e que não convém àquele que é nascido de Deus, e você tem que fazer o quê? Abrir mão. Você tem que compreender
que você foi chamado a uma nova vida. E não para ficar tendo a mesma vida que você tinha antes. Não é isso. Deus não te chamou para isso. Te chamou para uma nova vida. Se fosse para deixar você do mesmo jeito, para que ele ia te chamar? Deixava você lá onde você estava. Se ele, quando ele nos chama, ele chama para fazer em nós uma obra e para mudar a nossa vida. Não é para você continuar do mesmo jeito. Não é para continuar do mesmo jeito. Então ele fala que a vitória, o que vai nos garantir nos dar vitória sobre o mundo é a nossa fé. É aquele que vive pela fé. Porque o mundo está sempre o quê? Andando em sentido oposto. Querido, lembre-se disso. O mundo está sempre andando em sentido oposto, na contramão de Cristo, da verdade. O mundo é contra a verdade. O mundo odeia a verdade. Odeia. E aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pela verdade. O Espírito Santo guia na verdade. E ele é guiado pela fé. Não por aquilo que ele está vendo, por aquilo que ele está sentindo, por aquilo que ele está ouvindo. Não, ele é guiado pelo Espírito Santo. Quem é que vence o mundo? Aqui ele faz uma pergunta. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, querido. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus andou nesse mundo, querido. Jesus veio a esse mundo. O tempo, os 3 anos, né? Os 33 anos que Jesus viveu, e meio que ele viveu nessa terra, lá em Jerusalém, andando naquela cidade. Querido, Jesus não se associou com o mundo. Ele estava no mundo, mas não se associou com o sistema da época. Não se associou, não compactuou, não ficou de amizade com o sistema da época. Simplesmente, Jesus veio e fez o que o Pai mandou. Fez o que o Pai mandou, obedeceu o Pai. E é assim que nós devemos seguir o exemplo dele. Você está no seu trabalho, aonde for, aonde você mora, você compreender, entender que você, que é nascido de Deus, você está aqui para fazer a vontade de Deus. Você não está aqui para fazer vontade de pessoas, de amizade, de parente. Querido, e se essas pessoas estão se opondo, se levantando, querendo induzir você, querendo persuadir você, para você ficar contra Cristo, você não deve estar associado com essas pessoas. Não deve dar ouvido a essas pessoas. Não deve deixar essas pessoas te contaminar e te persuadir. Então você compreende que quem é a pessoa que vence? A pessoa que vence, meu irmão, não confunda você vir à igreja, você recebeu uma bênção. Tem gente que confunde muito. Veio à igreja, ouviu uma pregação, ouviu uma palavra, tal, recebeu uma bênção, recebeu uma cura, recebeu uma vitória, uma porta aberta. Não confunda. Muitas pessoas alcançam bênçãos e vitória, e isso não significa que a pessoa vai entrar no reino de Deus. Muitas pessoas no tempo de Jesus receberam muitos milagres, mas nem todos entraram no reino de Deus. Porque às vezes a pessoa confunde. Porque Deus ouviu uma oração que eu fiz, me respondeu. Isso não significa que você nasceu de novo. Nós temos que ver pela palavra. O que a palavra fala sobre aqueles que nasceram de novo? Eu estou me enquadrando ali? Eu estou me enquadrando? Eu creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus? Eu amo a Deus a ponto de eu abrir mão da minha vida, da minha vontade, para fazer a vontade dele, para segui-lo? Eu amo o meu próximo, os meus irmãos? Ou eu não quero nem eles perto de mim? Eu quero ir bem longe, né? Porque a pessoa, não, eu amo meus irmãos, mas eu quero ir bem longe. Quando eu estou falando de irmão, estou falando de irmão em Cristo, irmão. Estou falando de irmão biológico, não. Estou falando de irmão em Cristo. Não, eu amo meus irmãos em Cristo, mas eu quero ir bem longe de mim. Que amor é esse?
Que comunhão é essa? Está compreendendo? Que comunhão é? Não, mas eu não quero estar junto. Eu amo, mas não quero estar junto, não. É ele lá e eu cá. Entendeu? Aí a pessoa pensa que no reino de Deus, no céu, vai ter um lugar lá, você ficar lá e o irmão fica cá. Será que vai acontecer isso? Hã? Então nós precisamos compreender isso. Então quem vence é a pessoa que crê. E ela, através da fé, que ela vai vencer.